Esse é o gráfico da Minerva, a BIF3 subiu 22% em uma semana. Já esse é o gráfico de uma call da Minerva, uma opção de compra que subiu mais de 352%. Essa é a Vale 3, que caiu 13%. Já essa é uma put da Vale 3 que rentabilizou 500% em uma semana. Operar opções pode ser muito mais vantajoso do que operar as ações diretamente. Mas muitos iniciantes no mercado de opções têm dúvidas do que é call, o que é put, qual que vale mais a pena e as estratégias para você começar a operar no mercado de opções. Então eu estou trazendo esse vídeo de forma bem didática para te ensinar os elementos principais das opções, o que você tem que aprender no começo para você dominar esse mercado e começar a ganhar dinheiro no mercado de opções. Então se você me acompanhar até o final desse vídeo, você com certeza vai estar à frente da grande maioria no mercado de opções. Então bora pro vídeo. Fala, amigo trader, aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Eu vou tentar nesse vídeo ser o mais didático possível, diferenciando call e put, qual a diferença entre a opção de compra, que é a call, e a opção de venda, que é a put, quais são as estratégias que você consegue montar com cada um individualmente e qual que é a minha preferida, tá bom? Eu vou também falar dos principais riscos associados ao mercado de opções que você tem que ficar atento, risco de exercício, risco da opção virar pó. Então, tudo isso você tem que ficar ligado e também vamos falar das oportunidades, como é que você faz para ganhar dinheiro com opções, como é que funciona esse mercado, tá bom? Então vamos dar início aqui. Lembrando que eu sempre deixo no final do vídeo as principais dúvidas, vou responder as principais dúvidas dos iniciantes em opções, você também pode colocar nos comentários, você sabe que eu respondo todo mundo, né? Aqui não tem choro nem vela, então vamos dar início aqui. Primeiro ponto, o que é uma opção? Uma opção, ela é um direito e ao mesmo tempo uma obrigação, ou seja, ela é um contrato de duas partes. Tem o comprador da opção e tem o vendedor de uma opção, que pode ser de qualquer ativo. Pense bem, por exemplo, a respeito de uma seguradora. Quando você paga um seguro, você é o comprador de um seguro de automóvel, beleza? Por outro lado, nós temos a seguradora, que te vende esse seguro, e você sabe que as seguradoras, Porto Seguro, etc e tal, inclusive numa das melhores ações, você consegue ver os fundamentos bem sólidos, então ganha dinheiro consistentemente as seguradoras. Então tem duas partes, o comprador e o lançador dessa opção. Então ela é um contrato com duas partes. Então veja, por exemplo, aí esse contrato, né, de opção de compra que está aí do lado de uma call, né? Eu tenho o direito de comprar uma ação tal por R$100 antes do dia tal. O dia tal é o vencimento, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, sobre o vencimento das opções. Em troca desse direito, eu vou te pagar R$5 hoje, tá entendendo? Então você tem o direito de comprar uma ação num preço já pactuado, que é o strike, até o vencimento desse contrato, que é a data de expiração desse contrato. Para isso, você paga os R$5, que é o prêmio. Você, como comprador, pagou esses R$5. Só que entenda que tem um outro lado também. Imagine que você tem essas ações X e você simplesmente quer remunerar as suas ações vendendo esse direito para esse comprador dessa opção. Então as opções de ações, elas funcionam dessa maneira. Essa é a call. Você paga e se, por exemplo, essa ação não tiver 100, mas tiver 120, lembrando que você pagou R$5, esses R$5 eles vão valer 120 menos os 100, R$20. R$20 menos os 5 que você pagou, você lucrou R$15. Então, com R$5 que você comprou esse direito, você vai vender a 20 e vai lucrar R$15 nesse exemplo. Então, esse é um caso de alavancagem através de uma compra seco de call, que é uma das estratégias iniciantes que você está começando para você entender a dinâmica ali da precificação das opções. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as puts também, calma aí. Agora, como é que você faz para lucrar nesse mercado de opções? Como é que funciona exatamente? Bom, igual eu te exemplifiquei, por exemplo, você pagando R$5 nessa call, esses R$5 eles vão ficar variando ao longo do tempo. Se a ação X ela não subir ou ela cair, esses R$5 vão valendo 4, 3, ou quem sabe pode ir para 0. Esse é um dos riscos que também vamos falar daqui a pouquinho. Porém, se a ação subir, você consegue ganhar dinheiro muito rapidamente com essa alta da ação. Então a melhor forma de você alavancar de forma mais agressiva possível é a compra de call a seco, que é uma das estratégias com call. Então, dessa forma você consegue ganhar dinheiro. Você paga 5, você não precisa ter que desembolsar R$100 na ação para ganhar com a alta dela. Você consegue com esse capital, com R$5 com o prêmio, fazer uma aposta na direção da ação. Então ao invés de movimentar uma tonelada de capital, você precisa de pouco capital e conforme esses R$5 aí forem aumentando ao longo do tempo, assim como o gráfico de uma ação, uma opção também tem gráfico, porque ela está sendo negociada a todo momento. Então, quanto mais ela sobe, mais você ganha, entendeu? E a mesma coisa quando você está vendido numa opção.
você, por exemplo, vende essa opção a R$5, que foi exemplificada, e conforme, por exemplo, se você está vendido de uma call, se o ativo for caindo, essa opção ela vai expirando. Então esses R$5 valendo zero para você que é o lançador é o melhor cenário possível. Porque pense bem, para você ganhar dinheiro, você tem que comprar barato e vender caro, ou vice-versa, vender caro para recomprar barato ou ir para zero, entendeu? É assim que você ganha dinheiro com opções. Não tem uma outra maneira. Inclusive é assim que se ganha dinheiro com qualquer coisa. Você tem que usar um investimento e tem que procurar ganhar mais ao longo do tempo, seja comprado ou vendido. Outra coisa são os multiplicadores, tá bom? Nas opções de ações, você consegue estar fazendo de 100 em 100 lotes. Então, se eu for estar comprando, por exemplo, ali uma opção da Ambev, que está cotada ali a R$14, R$15, não sei de cabeça quanto que está agora, então você consegue estar comprando, né, com base de 100 em 100. Então, se uma opção ela custa ali, sei lá, 50 centavos, vezes 100, você precisa então de R$50 para estar operando. Então, as ações de 100 em 100 é o multiplicador. Aí você consegue comprar 200, 300, 1.000, você consegue comprar 10.000, dependendo do... Você faz a sua gestão de risco de acordo com a quantidade de lotes que você consegue operar, entende? Agora, no BOVA11 é um ETF da Bolsa Brasileira, você consegue comprar de 1 em 1 pela própria característica do BOVA11. Como você consegue comprar o BOVA11 de 1 em 1, as opções também. Então, se você tiver ali, por exemplo, 5 BOVA11, você consegue fazer uma venda coberta, vender uma call, por exemplo, de BOVA11 com 5 unidades, ao invés das 100 necessárias nas ações. Mas o problema é que você fica dependente, pelo menos na Bolsa Brasileira, na americana isso aí é diferente, né? Você fica dependente de um ativo só, que é o caso do BOVA11. Então, os multiplicadores, eles te ajudam a você saber o mínimo que você tem ali para operar, e posso te falar que opções é bem barato para você estar começando a operar. Então, o que são as calls? As calls são as opções de compra. Você tem o direito de comprar a ação, igual eu te exemplifiquei, por um preço pactuado, que é o strike, entendeu? Então, você paga por esse direito no caso da compra, ou no caso da venda, você recebe já no dia seguinte a conta corretora esse dinheiro pago pelo comprador. Então, entenda que sempre vai ter essas duas partes que elas não são equivalentes, elas são complementares, é isso que você tem que entender. E não necessariamente você vai estar trocando com aquele fulano. Isso é jogado no mercado, né? Quem vai te vender não vai ser necessariamente aquela pessoa, quem vai estar ali com o melhor preço no momento. Entende? Então a call é a opção de compra, você consegue ter esses dois lados e você consegue fazer essas estratégias que estão passando aí. Principalmente, se você está começando agora, recomendo você primeiro dar uma olhada em compra seco, ver como é que funciona o Theta, se vai funcionar para você. Comece com um pouco no começo, fazendo uma boa análise gráfica, tendo uma noção de para que direção deve ir o ativo, tá bom? Trava também de alta com call, você consegue estar montando facilmente, são duas pontas. Então, paralelo a isso também você consegue fazer a venda de call coberta, caso você já tenha uma carteira de ações, caso você queira justamente ser a pessoa que está vendendo, né, esse direito para o comprador, você consegue estar remunerando a sua carteira com uma boa taxa ali todo mês, criando uma renda recorrente. Então, essas três estratégias são muito boas com call no começo. São estratégias para quem já quer começar a ter os primeiros ganhos, para quem tem carteira consegue para venda de call, para quem está começando a especular tem as travas de alta com call também, que você consegue estar fazendo com segurança no mercado de opções. Então essas são algumas estratégias com call. Tá gostando desse vídeo? Cara, mete um like nele aí e também inscreve aqui no canal, cara, porque tem vários vídeos aqui sobre opções, de forma bem simples, cara, para você entender de fato esse mercado que pouca gente ensina por aí, só vai ensinar depois de um cursinho vagabundo ali, vai te ensinar isso aí que eu tô entregando de graça. Então se inscreve aí para mais conteúdo iguais a esse. E o que é uma opção de venda? O que é uma put? A put, igual eu te falei, é o seguro do automóvel. Lembre sempre do seguro do automóvel relativo à put, porque caso aconteça algo ruim com o seu carro, você vai ter o quê? O dinheiro de volta, a tabela FIP, beleza? Então você paga para ter o direito de, caso dê algum problema com o seu carro, você ter esse reembolso, entende? A seguradora, ela recebe e nem sempre é acionada. Por isso que ela está sempre gerando ali a seguradora como se fosse a vendedora de put. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre venda de put. Então, na venda de put, você consegue estar remunerando e comprando put, você aposta na queda, aposta no problema, entendeu? Então, as opções de venda relativas às ações, as puts das ações, ela está relacionada a você apostar na queda do ativo. Então, por exemplo, eu tenho o Petrobras. Para que é utilizada a opção de venda? Tem o Petrobras ali, agora está cotado, subiu para caramba essa semana, está cotado a R$33, beleza? Então,
a Petrobras está a R$33. Se eu comprar uma put, eu tenho a ação da Petrobras, beleza? E eu compro ali uma put Petrobras a 33. Então, teoricamente, eu travo Petrobras a 33. Se ela cair abaixo disso, eu estou pagando ali o prêmio. Vamos dizer que eu pago ali R$2 por esse direito de estar vendendo Petrobras a 33. Então, Petrobras estando abaixo de 33 é vantajoso. Agora, caso ela continue subindo, essa put que eu comprei, ela vai expirar. Agora, caso Petrobras vá para R$20, sei lá, aconteceu problema político, o petróleo caiu, então vai para R$20. Você tem esse direito de vender a 33. Então, a opção de venda, a put, ela serve para te dar justamente esse direito de vender, caso seja vantajoso. Então, ela te dá uma proteção. A put ela é feita para gerar proteção para as pessoas no mercado de ações e fazer essa transferência de risco entre você que compra e alguém que te vende essa put. Então, como é que seria o contrato da put? Bom, vamos dizer assim, você está com aquele mesmo ativo lá que eu te falei, o ativo X, a ação X, e você tem ali o direito de vender a sua ação a R$100, e para isso você paga então R$5 para ter esse direito de vender a R$100. Então, você basicamente compra para você ter o direito de vender a 100. E por outro lado, tem alguém que te vende esse direito relacionado à sua put. Então, caso o ativo caia abaixo dos R$100, vamos para R$80, por exemplo, essa pessoa que te vendeu ali a put, que embolsou os R$5, ela tem a obrigação de estar comprando a ação X a R$100, tá entendendo? Então, é uma transferência de risco, não importa o preço que vá. Então, você como comprador, você alavanca na queda, você compra uma put, se o ativo cair, você ganha dinheiro, e o vendedor de put, ele quer que o ativo ou fique lateral ou suba, para que você consiga receber o prêmio todo na sua conta e não tenha que recomprar nada. O que mexe, então, o preço das opções? Bom, diferente das ações, que nas ações você só ganha se a ação subir, ou se você alugar a ação e fizer short na ação, você ganha com a queda também, mas é muito enrolado essa segunda parte de você ganhar com a queda, tá? Agora, você geralmente vai ganhar com a alta da ação, então se a ação subir, você comprou a ação a 20, vai vender a 25, você ganha R$5 por ação que você tiver. Se você tiver 100 ações, você ganha então R$500. Só que nas opções isso é diferente. As opções, elas estão relacionadas a uma ação. O preço da ação é só uma das variáveis. É, isso mesmo. Então, o preço é uma das variáveis e você também tem o tempo e a volatilidade também nesse cenário. Então, ao invés de, por exemplo, swing trade na ação, você só ganha se você acertar a direção, nas opções você tem 3 variáveis. Então, se você souber lidar bem com o tempo, escolhendo a estratégia correta, ou até mesmo se você souber fazer a utilização da volatilidade a seu favor, vender opções quando a volatilidade está alta ou comprar quando estiver na baixa, você consegue ganhar também, entendeu? Então você entendendo os 3 cenários, encaixando, escolhendo a estratégia correta, a sua chance de sucesso é muito maior, porque você tem 3 cenários agora para você ganhar dinheiro. Em opções, por exemplo, você consegue ganhar caso o ativo fique onde está. Então, por exemplo, se você comprar ali uma Petrobras a R$30, você não vai ganhar dinheiro se ela ficar a R$30, ou 29, 31, 29, 31, fica ali quicando. Na média R$30, você não vai ganhar dinheiro, né? Vai ficar oscilando ali, vai ganhar um pouquinho só. Nas opções, se você tiver vendido nela e o ativo ficar lateral, você ganha dinheiro mesmo assim, entendeu? Então, o tempo ele vai te remunerando. Essa aqui é uma grande sacada no mercado de opções, além da volatilidade, outros temas mais avançados. Mas vamos focar que a precificação das opções está relativa a essas 3 variáveis que estão aparecendo aí do lado. O tempo de expiração está muito relacionado ao quanto que vale uma opção. Por exemplo, você vai fazer o seguro de um carro para um dia ou para um ano. Se você for segurar o carro por um dia, você vai pagar muito mais barato. Você vai pagar ali, né, se você for fazer, por exemplo, a locação de automóvel ali para um dia ou poucos dias, você vai ver que você vai pagar uma tabela ali do seguro bem pouquinho, tá? Agora, se você for levar esse seguro para um ano, dependendo da região que você mora ainda também, você vai pagar bem caro, né? Vai muito de acordo com o tempo de expiração. Quanto mais você quiser proteção na sua opção, mais você quiser ter aquele direito ali embolsado, então mais você vai ter prêmio de risco ali, entendeu? Mais tempo a ação pode mexer no mercado de opções, né, de ações, mais pode mexer, mais tem tempo para isso acontecer. Então, quanto mais longo o contrato, mais cara é a opção, entendeu? Quanto mais curta, mais barata. Então, entendendo essa dinâmica, você consegue fazer até estratégias como trava calendário, por exemplo, uma estratégia que lida justamente com essa diferença de vega. Então, você consegue, através do θ, que é uma das variáveis das opções, saber quanto que você está rentabilizando caso você esteja vendido, né?
e colocando no seu bolso, ao invés de deixando aí para o mercado. E aí são 3 cenários de volatilidade implícita das opções. Então, se você pega uma ação que mexe pouco, que o pessoal aposta pouco ali nas suas opções, por exemplo, a ação A, você vê que o preço das opções dela é mais barato, entendeu? Relativo, paga menos prêmio, porque é uma opção mais... é uma ação mais lateral. Agora, uma B é mais comum na Bolsa Brasileira, os ativos brasileiros são bem voláteis, você consegue bastante prêmio por conta, né, de problemas políticos, instabilidade econômica até certo grau, era pior, hoje em dia está melhor um pouquinho, a economia tá, né, tem mais ações na Bolsa também. Agora, por exemplo, uma ação C será uma ação tipo Via Varejo, Magazine Luiza, que você consegue, por exemplo, excelentes oportunidades. Essa semana mesmo eu estava vendo uma put de Via Varejo pagando 16% ao mês. Você não vai conseguir isso aí, por exemplo, uma Engie, que é uma ação que tem pouca volatilidade implícita. Então isso aí compõe o preço das opções, cara. Você não pode vacilar nisso, entendendo tempo, entendendo o delta e entendendo aqui a volatilidade implícita, que é o caso do Vega. Beleza, Felipe, já entendi a diferença entre call e put, né? Como é que funciona ali as opções de compra, opções de venda, quais são os direitos e obrigações. Agora, quais são os riscos envolvidos no mercado de opções? Bom, quando você começa no mercado de opções, você vai estar lidando sempre com quantidades pequenas. Então, você estava acostumado, por exemplo, a comprar uma ação que é R$30, uma opção é 50 centavos. Então, é natural você se alavancar demais além da conta. Então, faça bastante a conta de qual é o pior cenário que isso pode acontecer, né? Antes de falar de risco, tem que falar de gestão de risco, né? É o quanto você está arriscando ali por operação. Então, muito importante falar sobre isso, tá bom? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui nesse vídeo, ele é mais um guia para você justamente entender a diferença de call e put, quais são as estratégias para você já dar início aí na sua jornada, tá? Mas o principal risco é, por exemplo, você estar comprado numa opção e ela virar pó, que aí é 100% de perda. Você compra ali, por exemplo, uma call, você deposita ali 50 centavos por call, aí você compra 1.000, ou seja, você está investindo ali coisa de R$5.000. Então você vai estar... imagina que é tudo isso que você tem na sua conta, R$5.000. Você compra tudo de call, apostando que a ação vai subir e a ação cai. Aí você perde os seus R$5.000 porque você não sabe como é que funcionam as opções. Então a dosagem é tudo no trade de opções, em qualquer atividade, né? Até empreender, imagina, você ganha sua rescisão ali, aí você decide começar a empreender, botar tudo numa franquia, botar todos os seus ovos numa cesta só, tá entendendo? Não faça isso, maneje bem o seu risco. Então virar pó é arriscado, caso você esteja comprado, se estiver vendido é o melhor cenário, né? Outra coisa é o exercício, às vezes você tá lucrando na posição, mas aí você é exercido porque você não se atentou, aí você paga a taxa de exercício, por mais que você muitas vezes saia lucrando, você paga a taxa de exercício, não vai dar para fugir disso, é um risco, você vai ter uma boa despesa aí por conta disso. E no caso do exercício, caso você esteja vendido, é um cenário assim um pouco mais assustador, porque você tem que desfazer daquela operação, porque geralmente você não quer manter aquela posição muito grande. Agora, se você já tinha margem, tá tudo certo, não tem problema. Outra questão também, a gente tem que falar de risco também chamado de margem, né? É você simplesmente não ter o capital para estar fazendo, por exemplo, a venda de put, o ativo cai e você a corretora pede para você colocar mais capital, porque a sua margem ela aumenta conforme o ativo vai na direção que você não está querendo. Então, conforme a operação vai andando, pode ser que você necessite colocar mais capital. Então, para evitar isso, cara, tudo isso que eu te falei, opere pequeno, entenda como funcionam as opções. O mercado de opções tem muitas oportunidades, mas o que não dá é como qualquer outra atividade, você exagerar na dose. Nesse vídeo aqui, eu estou te mostrando como é que funciona o mecanismo geral. Tem outros vídeos que eu ensino gestão de risco, como é que você faz para colocar a margem de cada uma. No final desse aqui, eu vou te, inclusive, orientar para que você consiga ter uma playlist aí para você aprender cada vez mais sobre esse mercado. E agora eu bate-bola aqui rapidinho sobre as principais dúvidas do pessoal que está começando no mercado de opções, que eu recebo demais no meu direct. Vamos lá. Com quanto dá para começar, Felipe? Bom, com R$1 você consegue começar no mercado de opções através do BOVA11. O BOVA11 é o ETF da Bolsa, bastante liquidez, você consegue estar operando numa boa, então você consegue estar comprando e vendendo poucas opções ali, então você precisa de pouco capital para estar fazendo isso, tá? Então R$1 dá, não tem essa desculpa de que tô acumulando aqui R$100.000 para começar. Não, comece com pouco, você vai entendendo como funciona a dinâmica. E outra coisa também, as melhores corretoras, Felipe, quais são as melhores corretoras? Então se você começar XP, BTG e Oraman, principalmente as corretoras aí que são especializadas em opções, você não paga para abrir conta e tudo mais, você consegue estar operando numa boa. Muitas delas aí, dependendo da condição, você não paga nem corretagem, então tem que ficar bem ligado, né? Principalmente nos seus custos, de quanto é que você vai precisar ali para estar operando. E quais são as melhores plataformas para estar operando opções? Bom, Profit Pro e FlexCam, lógico, tem o PNT, o robô PNT, que consegue fechar uns spreads ali excelentes. Então, essas três plataformas, Profit Pro,
FlexCam e o robô PNT, que dependendo da sua corretora você consegue de graça também o PNT, você consegue estar operando opções de forma mais profissional. Eu recomendo você, no começo, utilizar o Profit Pro, você ter uma interface gráfica ali melhor para você estar simulando, para estar operando, então melhor para você estar começando, tá bom? E o que é melhor, call ou put, Felipe? Você prefere operar call ou prefere operar put? Bom, eu particularmente prefiro operar as puts, tá bom? Por que as puts? Porque as puts, elas estão relativas ao medo, né? Se a pessoa está comprando o put adoidada, porque ela está com medo da ação cair, ou a ação já vem caindo muito forte. Então você consegue prêmios nas puts muito maiores, né? Principalmente quando tem essas crises aí muito extremadas, que teve em 2020, 2008, né? Você vê as puts muito caras, então para você fazer operações de prêmio e tudo mais, você consegue moderadamente mais do que nas calls, entendeu? Então você consegue estar operando as puts, dependendo da taxa de juros, pode ser que compense você fazer a operação nas calls, mas geralmente para pegar um movimento mais curto, né, fazer um trade aí nas opções, eu gosto mais das puts. Então o mercado de opções tem grandes oportunidades de você ganhar dinheiro comprando opções baratas ou vendendo opções baratas, tá? Criando ali uma renda para sua carteira de investimentos, mas tem riscos. Então, quanto mais você aprende sobre opções, como é que funciona, como é que é essa dinâmica, quanto você tem que comprar, onde estão as oportunidades, nesse vídeo aqui a gente não falou sobre isso, mas tem vários vídeos aqui no meu canal que eu sou bem didático em relação a encontrar essas oportunidades e opções. Então, quanto mais você aprende sobre o mercado de opções, mais você ganha dinheiro. Isso aí é inegável. Então, se você quer maratonar e aprender mais sobre o mercado de opções, eu vou largar uma playlist aqui graúda para você cair dentro e já começar a acelerar o seu conhecimento em opções. Espero então que você tenha gostado desse vídeo sobre a diferença de call e put, qual é a diferença entre elas e como você faz no mercado de opções para estar operando elas. Então, te vejo no próximo vídeo, no caso, nessa playlist. Grande abraço. Valeu!